Paz do seu irmão, paz do seu irmã, você estrangeiro. Deus abençoe. Hoje eu quero trazer-lhes uma informação sobre quando ninguém acredita em você. Você precisa acreditar como única pessoa para que você tenha sucesso. Bem, no capítulo 17 do livro de 1 Samuel, aparece um desafio. Não é um desafio simples. Israel estava praticamente distante de Deus, porque o seu líder maior, o rei Saul, da tribo de Benjamim, estava desviado. Ele levantou apenas 2 altares, um para ele e um para Deus em tempo de angústia. E eu recomendo você não levantar altares no tempo de angústia, ou apenas no tempo de angústia, mas em todos os tempos, seja bonança, seja escassez. Nunca deixe de levantar altar ao Deus eterno. Pois bem, nós estamos vendo aqui um cenário um tanto complicado. Está Israel, o seu líder maior está desviado, os soldados estão desarmados porque os filisteus começaram a interceptar todos aqueles que amolavam espada, faziam os ferreiros daquela época. Ele simplesmente desarmou Israel. Só quem tinha arma era Saul e Jonatas, o seu filho. Apareceu um homem chamado Golias. Este homem era muito alto, era quase 3 metros de altura. E quando os soldados israelitas viram aquele homem, eles ficaram aterrorizados. E veio a mensagem dizendo: apenas um homem lute comigo. Se você vencer, nós nos tornaremos servos de Saul. Mas se eu vencer, vocês tornarão nossos servos. E isso ele levou 40 dias. Cadê um macho, um homem para lutar comigo? Os soldados estão todos eles, não tinha um que tinha coragem de lutar. Até que apareceu um jovem chamado Davi. Ele tinha algumas virtudes. No capítulo 16, verso 18, você vai perceber que ele tinha algumas virtudes. Dentre elas, ele era varão de guerra. Quando Davi olhou para aquele filisteu e ouviu os desafios que ele estava fazendo, ele se propôs a lutar contra o filisteu. Para começar, os irmãos deles não acreditou nele. Para o primeiro momento, né? O Eliabe nem o Samar não acreditou que Davi estava falando sério. Logo em seguida, ele falou para outros soldados, também eles não levaram a sério, pela estrutura, pela estatura também. Eles achavam que esse menino vai até com brincadeira. Mas até que teve um que disse: eu vou levar o rei Saul. E levaram ele até o rei Saul. O rei Saul olhou para ele e disse: rapaz, vá para sua casa, vá treinar mais. Olha o guerreiro que nós estamos para enfrentar. Ele é muito alto, muito forte. Desde a infância dele, ele tem sido um lutador. Aí ele olhou da planta do pé ao alto da cabeça para Davi, com a roupa de pastor. É lógico, né? Ele entendeu pela aparência que ele não era um jovem guerreiro. Só que o Davi disse: espera aí, meu rei, deixa eu lhe contar uma história aqui. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai e veio um urso. E eu matei aquele urso. Depois, em seguida, em dias posteriores, veio um leão também querendo matar as ovelhas do meu pai. E eu avancei nele, peguei na barba dele e o matei. Não vai ser diferente contra esse filisteu. Ah, meus irmãos, quando Saul viu isso e viu a determinação de Davi, porque só ele estava acreditando nele mesmo, nem o próprio rei não acreditava em Davi. Ele: não, mas para te ajudar, eu vou pegar minha roupa aqui, a minha armadura de batalha, e vou colocar para você. Você se veste aí para ver se facilita aí a vitória. Quando Davi vestiu aquela
couraça, que o Saul era um homem gigante também, mas não teve coragem de lutar contra outro gigante, porque não basta ser alto, ser grande, é preciso ter coragem. E Davi tinha coragem, era pequeno, mas tinha coragem. Saul era grande, mas não tinha coragem. Pois bem, então escuta só. Você já pode dar glória. Pois bem, então escute. O que vai acontecer aqui? Acontece, meus irmãos, que quando Davi vestiu a roupa de Saul, ele se sentiu com desconforto. Ele disse, não, isso aqui não dá para mim, não. Eu vou com as roupas que sou acostumado a batalhar. E aí ele desceu ao ribeiro, pegou 5 pedrinhas, colocou numa forja de pastor e levou um pedacinho de pau na mão. Parece brincadeira, né? Um negócio desse. Mas, meus irmãos, quando Deus tem que dar a vitória, é exatamente isso. Ele confunde o inimigo. É como se ele olhasse para o Davi pequeno, com um pedacinho de pau na mão. Houve zombaria. Ele zombou de Davi, dizendo, olha, eu vou dar tuas carnes hoje para os corvos comerem. Que viu Davi só com um pedaço de pau na mão e um estilingue na outra. É isso que Deus faz, ele confunde o inimigo. Ele pensava que o Davi era qualquer um. Só que Davi liberou uma palavra, dizendo, você está vindo comigo com lança, você está vindo contra mim com lança, com espada, com tantas outras coisas, mas eu estou indo em nome do Deus Israel, a quem tens afrontado. Hoje Deus me entregará você na minha mão. E assim aconteceu. Meus irmãos, o negócio foi tão forte. Meus irmãos, então a batalha começou. Quando Davi olha para ele e ele vê, Davi pega uma pedra, coloca na funda e começa a girar. Segundo alguns, diz que houve até um tipo de, digamos assim, de aposta. Até os próprios soldados de Israel estavam apostando entre eles mesmos que Davi seria derrotado. Porque eles olhavam pelo tamanho daquele homem, o Golias, olhavam para o Davi, com baixa estatura. Todavia, Davi tinha coragem, tinha o Deus Israel ao lado dele. E você sabe, com Deus não existe derrota, apenas vitória. Então ele pegou aquela pedrinha e rodou. E a pedra acertou exatamente em um lugar estratégico. Aquele grande gigante caiu. Davi foi lá, aproveitou, pegou a espada dele e cortou a cabeça do grande gigante, do indestrutível, do que todo mundo, que o exército de Israel achava que não tinha condições de vitória. E Davi deu vitória para Israel. Quando isso aconteceu, aí os israelitas tiveram coragem e correram atrás dos seus inimigos. Naquele dia foi uma grande vitória. Você para pensar que Deus confunde o inimigo. Coisas simples, coisas fracas, coisas que parecem não ter nenhum tipo de sentido e Deus dá a vitória. Por isso, meu irmão, minha irmã, a você estrangeiro, fique sabendo que para Deus dar vitória não precisa de muita coisa. Basta coragem, coração contrito, homem que esteja disposto a batalhar as batalhas de Deus. Que Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde. E lembre-se, o cenário, a primeiro momento, dentro da aposta, Davi era um fracassado, ele ia perder. Os irmãos dele entendiam que ele não teria condições de vencer. Os irmãos dele, depois alguns outros amigos dele mais próximos também, praticamente todos eles não concordaram com essa batalha. Mas, no entanto, Davi venceu. E a música, Davi venceu seus 10 milhares. De vez de Israel ovacionar, se alegrar, fazer uma festa pelo grande guerreiro que Deus deu a Israel, Saul, a partir daquele momento, quis matar Davi. E o resto da história você já deve saber. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, Deus lhe proteja, meu irmão, em nome do Senhor Jesus.